Shalom, shalom a todas. Vamos iniciar aí, né, com a nossa oração, para que a gente possa selar essa sala, né, para que o inimigo não nos atinja, não nos alcance, em nome de Jesus, para que a nossa mente seja expandida pelo Espírito Santo, para que o nosso conhecimento, para que ele derrame sobre nós, né, conhecimento, expanda a nossa mente, para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem para nos entregar essa noite, né, em nome de Jesus. Glória Boa a Deus. noite. Feche os olhos aí. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Vamos orar agora. Fecha os olhos de vocês. Se não puderem aí, estiver fazendo alguma atividade, fecha os olhos da alma e abre o coração e vamos aí, né? Receber o que o Senhor tem para nos dar, agradecer pelo nosso dia, pelas bênçãos desse novo dia, pelos livramentos, por tudo que o Senhor, né, fez por nós nesse dia hoje. E ainda vai fazer, porque o dia não terminou e Ele está conosco a todo momento. Glória a Senhor, meu Deus. Deus. Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada, Paizinho, por este dia. Obrigada pelas misericórdias derramadas durante todo esse dia. Obrigada por estar conosco. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco todo momento nesse dia, nas nossas atividades. Senhor, nós não sabemos o que cada uma de nós passamos nesse dia, mas nós sabemos e temos a certeza que o Senhor estava conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. E continua conosco nesta noite, né, neste estudo. O Espírito Santo ministrando, vai ministrar aqui nessa noite, já está ministrando no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, sabedoria, compreensão de tudo que o Senhor vai entregar aqui, que nós possamos receber, Pai, mas mais do que receber, nós possamos colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Revista-nos nesta noite, Pai, da sua armadura, coloque em nós armaduras ajustadas, para que as setas e os dardos inflamados do inimigo não nos alcancem. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, das botas do evangelho da paz. Em nome de Jesus, que estejamos abertos para receber todo o conhecimento, para tocarmos experiência e para testemunhar, Senhor. Afinal, testemunhos salvam vidas, né? E já que testemunhar, gerar testemunho dói, gerar testemunho não é fácil, que nós possamos, então, usar, né, das nossas vitórias, que é cada testemunho para poder levantar outras almas, para alcançar outros corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja. Bem, nós vamos começar, gente, finalizando Provérbios, né? Terminamos Provérbios. Eu falo que para mim foi, eu acredito que para vocês também, nós trocamos aí algumas conversas, né? Eu acredito que Provérbios tenha sido para cada um de vocês também extraordinário, né? Extraordinário e mesmo que a gente já tenha. Ai, parece que tem um negócio aqui, cabelo. Mesmo que a gente já tenha passado, já tenha lido, é aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar, né? A palavra do Senhor ela é considerada uma palavra viva porque ela é atual, né? Porque pode passar anos, já passaram-se 2.000 anos, mais de 2.000 anos, e a gente lê, é como se ela tivesse sido escrita ontem, né? Ela fala de questões políticas, gente, ela fala de questões da saúde, da família, da sociedade, de negócios, de coisas muito atuais e contextos, né, que aí estão na mídia, a nossa vida, os nossos relacionamentos. A palavra sempre está nos trazendo esses direcionamentos. E Provérbios, ele bateu muito nessa tecla, né, de sabermos, né, conduzir a nossa vida, nossos negócios, a sabermos nos comportar, de não nos deixar cair, né, nos vícios, do perigo dos excessos, dos desequilíbrios e tudo mais. Mas ele finaliza, né, com mais uma lição, que é nos ensinando, né? A mãe do rei Lemuel, ela traz para nós essa mulher virtuosa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque não poderia passar batido, já que nós estamos buscando todos os dias ser essa mulher virtuosa, né? De Provérbios 31. Então, que a gente possa saber um pouquinho mais sobre essa mulher. Então, a gente vai começar aqui a apresentar, falar um pouquinho de Provérbios, né? Que cada um foi recebendo aí nessa nossa oportunidade, né? Porque eu falo que isso é uma oportunidade da gente poder estar na presença, da gente poder sentar, da gente poder receber a presença do Senhor, da gente poder receber as maravilhas do Senhor na nossa vida, né?
E é aquilo que eu faço para vocês toda semana, né? Finalizei a apostila, uma apostila separada, tá? De Provérbios eu finalizei ela, a hora que a gente entrar no Evangelho, a gente vai fazer uma apostila separada. Você pode até encadernar, se você vai encadernar, se vai imprimir, juntos, mas a gente está fazendo uma separada para que você possa já, de repente, se for imprimir, que algumas disseram que vão imprimir, já encadernar, né? A apostila só de Provérbios, depois as dos Evangelhos, então eu estou fazendo assim para vocês, tá? E a gente, de Provérbios mesmo, nós tivemos aí 3 capítulos depois do nosso último encontro ainda, né? Foi o capítulo 29, que é o capítulo em que a ideia principal continua ainda batendo naquela tecla da justiça, da disciplina, né? Que é essencial para a nossa vida, para uma vida estável, uma vida próspera. Fala dos governantes, né? Governantes justos e pais sábios conduzem suas nações e famílias ao sucesso, enquanto a rebeldia e a corrupção levam ao fracasso. Então, a gente está vendo aí, vive, né, o nosso dia a dia, as consequências dos governantes não tão justos, não tão sábios, e é sempre o povo que padece, né? E quando se trata de pais, esses pais não sendo justos, não sendo sábios na criação, toda uma geração, né, as próximas gerações futuras padecem, porque esse pai está criando um cidadão para uma próxima geração, né? Então, a gente precisa se responsabilizar por isso, termos responsabilidade com isso. E em Provérbios 29, 18, diz que onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, eis a direção, né? Aqueles que estão na presença do Senhor não faz com que o povo padeça, com que o povo pereça, mas quando há uma corrupção total, tanto da espiritualidade, quanto das ações, das atitudes, dos pensamentos, das palavras e tudo mais, o povo acaba perecendo. E não só o povo, se tratando de família também, né? A nossa família perece. Então, isso, o provérbio nos chama atenção. É também um provérbio de Salomão, né? E a gente continua aí aprendendo, né? Já o Provérbios 30, ele é um provérbio de Agur. Agur, né, era um sábio também, filho de Jaqué. É um provérbio, esse provérbio ele quem escreve, é atribuído a ele, né? E é um provérbio que fala sobre a humildade e a grandeza de Deus. Então, a ideia principal desse provérbio também nos ensina muito, que a verdadeira sabedoria vem de Deus e não do orgulho humano. Então, o homem se orgulha tanto, né? Muitas vezes bate no peito que ele que consegue, ele que faz, ele que alcançou, ele que chegou, né? Aonde tantos outros não chegaram, ele que fez isso e fez aquilo, mas na verdade o soberano, né? O soberano todo-poderoso é somente Deus e mais ninguém. O homem, às vezes, né, muitas vezes quer se colocar no lugar de Deus. E é por isso que as consequências vêm sobre a sua vida. Muitas vezes, né, a vida dos seus, daqueles que estão próximos de você e tantos outros. Por quê? Porque o homem se acha Deus. A gente não quer aqui entrar nisso, mas eu nem fico vendo os noticiários, mas a gente está vendo aí essas questões que estão acontecendo no mundo, né? Tantas guerras, quanto as guerras propriamente dita mesmo, de lutas, quanto as guerras aí, agora é guerra com taxa, é guerra com lei, é guerra com tantas outras coisas que a gente fala assim, gente, o homem realmente, ele se coloca no lugar de Deus. E por isso só que as consequências são trágicas, porque as pessoas sofrem, né? O mundo sofre. Mas cabe a nós que estamos buscando sabedoria, estamos buscando a presença do Senhor, buscando caminhar na presença, cabe a nós, né? Criarmos cidadãos também na presença do Senhor e a gente fazer a diferença onde a gente estiver. É aquilo que eu sempre falo, a gente florescer onde nós estamos plantados, né? Fazer a nossa diferença dentro do nosso quadrado, do nosso círculo, dos lugares onde formos, onde que aquelas que a gente sempre diz, né? Onde colocarmos os nossos pés, que não sinta a nossa presença, mas a presença de Deus. Porque é somente Deus que vai fazer, né? Todas essas tribulações passarem, todas essas mudanças, essas coisas estão acontecendo porque as pessoas perderam o foco. Elas perderam, é como hoje a gente falou no devocional, né? Quem participou viu. Hoje o tema do devocional era não perca Jesus na caminhada. Por quê? Essas pessoas perderam Jesus na caminhada, e muitas delas nunca tiveram, né, com Jesus em suas caminhadas. Por isso que a gente vê tanta gente, né, metendo pés pelas mãos. Mas o sábio nos chama a atenção quanto a isso, né? Ele fala que o homem sábio, ele reconhece as suas limitações e ele depende inteiramente da orientação do Senhor. Esse é o verdadeiro homem sábio.
aquele que entende que ele é submisso ao Pai, que ele é dependente. Porque muitas pessoas hoje, né, falam que busca a tal independência, mas é uma independência do mundo, a independência que o mundo fala, aquele empoderamento que o mundo fala, e não o empoderamento em Cristo Jesus, o empoderamento no Espírito Santo. É esse que nós buscamos. Ah, você é uma pessoa empoderada do Espírito Santo, empoderada do poder de Deus, empoderado da palavra, e não empoderado do mundo, aquele que acha que não precisa de ninguém, que uma mulher não precisa de um homem não precisa de uma mulher, que a gente não precisa dos outros, que ninguém precisa de ninguém, que dá para viver por si só, sobressair, muito menos ainda não precisa de Deus. Então, é isso que esse mundo está fazendo com as pessoas. Mas quando a gente se volta para Deus, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo o caminho o contrário. Também um dos temas o tema que nós falamos ontem, nós estamos nadando contra a maré. E não é fácil nadar contra a maré, porque a gente sofre todas as consequências das as situações que o mundo impõe. Mas quando a gente nada contra a maré, é a mesma coisa da gente simplesmente, as nossas forças não dá. Então, para a gente conseguir nadar contra a maré, se manter, né, nesse mundo, porque está todo mundo indo a favor da correnteza. O mundo quer que você vá a favor da correnteza. A sua alma quer que você vá a favor da correnteza. Está todo mundo indo para lá? Vão todo mundo correr para lá, né? Mas estar no Espírito, estar em Deus, é você buscar nadar contra a corrente. É aquele peixe na piracema, subir contra a corrente, e superando os obstáculos, superando as pedras do caminho e todos os obstáculos, porque você precisa chegar na cabeceira, ou seja, você precisa chegar, né, na terra prometida, na sua promessa, e ali viver o extraordinário. Então, é isso que o sábio nos chama atenção. E as pessoas ainda pensam que ser, né, sábio é ter inteligência. Sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Inteligência você alcança estudando. Ah, ele é inteligente. Ah, ele é estudioso, ele é esforçado. Mas sábio é aquele que sabe tomar decisões nas suas vidas pautadas na palavra do Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. Tá? E nos dias atuais, esse provérbio nos ensina que não devemos confiar apenas em nossa própria inteligência, mas buscar a sabedoria em Deus, porque senão a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Esse provérbio também nos ensina a sermos humildes, a confiarmos na palavra do Senhor e a vivermos com contentamento, sem cobiça ou ganância. Então, isso que o Senhor nos chama atenção, vivermos sem contentamento, sem querermos ficar cobiçando, né? Vivermos com contentamento, aliás, nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, porque o Senhor sempre nos dá muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós almejamos, muito mais do que a nossa imaginação alcança, a partir do momento que a gente entrega o controle na mão dele, né? Que a gente solta realmente o controle e deixa ele conduzir. Então, ele sempre faz mais. Então, a gente nunca deve estar descontente. Às vezes, muitas vezes, a gente fala assim, Senhor, eu não aceito a vida que eu estou vivendo. Eu não aceito viver dessa forma. Eu sou sua filha, eu não quero migalhas, o Senhor tem um banquete para mim, e eu quero acessar esse banquete. Então, me ensina, me mostra como acessar esse banquete. Isso não é estar descontente. Isso é você não aceitar viver menos do que aquilo que Deus te fez para viver. Ou seja, como filho e filha amada de Deus. E quando a gente vive como filho e filha amada de Deus, a gente se alimenta dos banquetes do Senhor, e não das migalhas que caem das mesas, não das lavagens dos porcos, entende? A gente não se alimenta do pouco que os outros nos dão, o pouco de amor, o pouco de atenção, o pouco de carinho, o pouco. Quando você começa a caminhar com Deus, as escamas dos seus olhos caem. E você começa a enxergar que você estava vivendo com migalhas, se contentando com uma migalha de amor, com uma migalha de carinho, com uma migalha de atenção, com uma migalha de respeito. E eu falo isso em todas as circunstâncias. De repente, é lá no seu trabalho. De repente, é no relacionamento com um amigo, com um irmão, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa. É no relacionamento com o filho. Você está vivendo de migalhas, ou com você mesmo. Você está vivendo de migalhas que você mesmo se dá, porque você não se dá o valor, você não se vê como a mulher, né, de Provérbios, você não se vê como filha amada de Deus que merece o banquete. Então você se contenta e se dá migalhas. Então é isso que, quando você começa a caminhar com Deus, os seus olhos abrem e você começa a ver que você merece mais. Você começa a ver que você merece mais.
Você merece arrumar um cabelo, você merece olhar para você, cuidar de uma unha, você merece ter um tempo só seu, você merece ter um tempo de descanso, você merece um passeio, você merece, sabe? Porque às vezes a gente começa na rotina da vida, deixa Jesus para trás, esquece dele, começa a caminhar, remar para os nossos braços e a gente começa a sofrer nessas questões porque a gente começa a perder a nossa identidade. E a gente perde a nossa identidade quando a gente não se sente mais filho amado de Deus, mais filha amada de Deus, ou então às vezes a gente nunca sentiu que a gente era filha amada de Deus. Então a gente sempre se contenta com o pouco, a gente sempre se contenta com a migalha. E o Senhor não nos fez para viver de migalhas. O Senhor nos fez para receber banquetes. E a gente precisa acostumar com isso. Eu mereço o melhor, né? Eu mereço o melhor. Então isso é ser sábio, né? É que eu falo, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, a palavra de Deus, ela é pura, ela é um escudo para nós. Nós confiamos no Senhor e devemos ter a palavra como nosso escudo, para que o inimigo não nos atinja, nos diminuindo, nos fazendo nos tornar tolas nas nossas atitudes. Então, a gente precisa se dar conta disso. E isso a gente só vai entender caminhando com Jesus, buscando Jesus de volta, trazendo ele para nossas vidas. E, enfim, o Provérbios 31, gente, que ele fala da sabedoria no governo e também, né, as qualidades da mulher virtuosa. Quem de nós não quer ser a mulher virtuosa, não é mesmo? Os líderes, eles devem governar com sabedoria, justiça e autocontrole. E a mulher virtuosa é um exemplo de trabalho, fé e dedicação à família e à comunidade. Eu fiz questão de trazer para vocês hoje uma pregação da pastora Elisângela, que é a pastora que me discipula, e ela fez essa pregação sobre a mulher virtuosa, e ela me permitiu, né, que eu fizesse para vocês, né? É lógico que o Espírito Santo sopra cada um, pode ser a mesma pregação, mas ele sopra a cada um aquilo que as pessoas que estão ouvindo precisam receber, e depois também eu vou disponibilizar para vocês. Mas, gente, nós devemos nos espelhar na mulher virtuosa. Esse Provérbios 31, ele é um Provérbios do rei Lemuel e tem os ensinamentos da mãe dele. É a mãe dele quem está falando como é a mulher virtuosa, a mulher que ele deve buscar. Né? Ela fala que para ele cuidado com os excessos, principalmente do álcool, que era o caso dele, mas ele fala para ele buscar uma mulher e como deve ser essa mulher virtuosa, a mulher em Cristo Jesus, né? E é isso que a gente busca todos os dias. Esse capítulo ele fala tem duas partes. Ela fala sobre o conselho, essa mãe traz a conselho sobre liderança para esse filho, né? Para ele evitar excessos e fala das qualidades dessa mulher. E o trecho sobre a mulher virtuosa é um dos mais famosos da Bíblia, gente. E é um acróstico, né? Cada versículo começa com uma letra em hebraico. E um dos versículos mais conhecidos é o 31:10, que destaca o valor da mulher sábia, então e da mulher trabalhadora. Então a gente precisa se atentar, né? Se nós estamos sendo essa mulher, buscar ser essa mulher deve ser o nosso objetivo. Ser essa mulher. Nos dias de hoje, esse provérbio nos ensina que líderes devem agir com justiça e responsabilidade, evitando excessos e decisões impulsivas. Isso é ser líder dentro da nossa casa. A gente tem que evitar os excessos. Ser líder lá no nosso trabalho, ser líder na nossa comunidade, ser líder na nossa família. A gente tem que ter equilíbrio, evitar os excessos, né? E também as decisões impulsivas. Porque lembra, quando vem uma resposta para a gente, uma resposta de forma ríspida, a gente tem que responder como? Ah, ríspido também. Ah, então você vai acender o fogo vai pegar. Mas se você responde com uma resposta branda, isso é ser sábio. O sábio, ele não fica assim, ó, ah, eu não vou perder. Não, não vai fazer desse jeito, não. Não, não deixa eu passar barato, não. Eu que vou falar, eu falo tudo que eu penso. Não sei o que, não. O sábio, não. O sábio, ele sabe que não vale a pena entrar naquela briga. Não vale a pena. Porque quem perde é sempre quem responde, porque se iguala ao patamar daquele que veio com a primeira flechada. Então, a gente, para não se. Quando você responde, você se igualou. Ah, mas ela falou assim comigo, ele falou assim comigo. Você se igualou, não tem mais jeito. Né? Então, aí, é repensar as atitudes para que numa próxima situação você consiga, né, silenciar, dar uma resposta branda. Não é fácil? Não, não é. Não é. E eu falo que na qualidade de colérico não é fácil, mas não é fácil para ninguém ficar aguentando, né, dos outros. Mas estar na presença e ser sábio em Deus é assim. É agir dessa forma. É dessa forma que Jesus agiria. Dessa forma.
E a gente lembra, como cristãos, somos pequenos cristos, e a gente tem que buscar todo dia nós fazer aquilo que Jesus faria. E Jesus não responderia. Esse provérbio também nos lembra que a verdadeira beleza e o valor não estão apenas na aparência, mas na sabedoria, no caráter e no temor a Deus. Os nossos valores precisam estar centrados em Deus. Porque quando a gente está com os valores, né, equilibrados, regulados pelo mundo, a gente se importa com as aparências. Não que a gente não vai cuidar da gente, não é isso. Mas tem gente que só quer cuidar do exterior. Sabe aquela história? A pessoa é atraída pela capa do livro, mas quando você pega o livro, lá dentro, né? Por fora, bela viola, tem esse ditado, por dentro, pão bolorento, não tem isso também? É bem isso. Então, a gente precisa ver que o verdadeiro valor não está na capa. O verdadeiro valor de um livro está dentro dele, do que ele traz, do ensinamento que ele traz, o que ele vai acrescentar e agregar na sua vida. Então, é isso que a gente tem que ver, né? O verdadeiro valor das pessoas está no seu interior, no que ela pode agregar, no que ela vai acrescentar na sua vida, no seu caráter, e não no seu estereótipo, né? No seu lado de fora. Mas não que eu não vá cuidar, tá, gente? Não que eu não vá, né? Não é isso. Mas não pode ser o centro das nossas atenções. E a mulher virtuosa, esse provérbio também nos fala, que ele é um modelo de trabalho, generosidade, fidelidade a Deus e a sua família. Por muito tempo, e ainda há quem pregue isso, que a mulher virtuosa é aquela, né, que fica dentro de casa. Aquela que está em casa, dentro de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos. Mas a gente sabe que a mulher de Provérbios, ela não é essa mulher. A mulher de Provérbios é uma mulher que trabalha, uma mulher que simplesmente ela cuida da sua família, mas ela cuida dos negócios da sua família. Ela é uma empresária e você vê lá que ela é uma empresária, porque ela vende seus cintos, né, para os comerciantes. Ela se preocupa com o linho, ela traz a provisão para sua casa. Então essa mulher é uma mulher que ela trabalha. Então, a mulher virtuosa não quer dizer que muitos pregam isso, que é a mulher que fica dentro de casa, cuidando dos seus, da sua família. Não que a mulher que fique dentro de casa não possa ser uma mulher virtuosa, tá, gente? Não é isso. O que eu estou falando é que mesmo dentro da sua casa, você trabalha, você cuida da sua família, você busca sempre trazer algo diferente, você está buscando um incentivo, você não trabalha fora, você trabalha muito dentro de casa, e se trabalha fora, você trabalha fora e dentro de casa. Então, não é que a mulher que está em casa não é uma mulher virtuosa, não é isso. É que muitos pregavam que para ser uma mulher virtuosa, ela não podia trabalhar fora. Ela não podia sair para trazer também a provisão para o seu lar. E não é isso. A mulher virtuosa, inclusive, é até uma empresária, como, né, pelo que está descrito lá, quando a gente vai estudando bem Provérbios, tá? Então, todos nós, ser virtuosa está ao alcance de todos nós, independente da condição que nós estamos. E é isso, né? E para falar só uma introdução sobre o Evangelho de Mateus, que é o que nós começamos antes da gente entrar na mulher virtuosa, nós começamos, né, o Evangelho de Mateus, e eu comecei uma apostila separada para vocês aqui, tá? De novo, vou mandar esse material e fazer um apanhado geral para vocês, porque nós não tivemos essa aula, porque nós começamos no meio da semana, no finalzinho, né? Sábado nós começamos a ler Mateus. E esse autor, né, Mateus, ele também é conhecido chamado como Levi, o cobrador de impostos, um dos 12 apóstolos. Lembra o cobrador de impostos, aquele que também acabava traindo o seu povo, porque ele cobrava do seu próprio povo, ele extorquia em nome, né, do imperador, do rei, dos líderes lá. E ele mandava, né, mas o que é? Ele era abominado pelo povo, né? Pelo povo hebreu, pelo povo judeu ali. Ele era abominado, né? Pelo povo daquela terra, porque eles, bem dizer, escravizavam financeiramente eles. Eles estavam sempre atrelados, sempre estava devendo, sempre estava devendo. Por quê? Porque os impostos eram muito altos, né? E aí tinha as cobranças, e tomava bens. Então, Mateus era esse homem, gente. Então, Mateus vem mostrar para nós que o nosso Deus, ele realmente veio para libertar os cativos, para salvar, né, os que estão doentes, para aqueles que realmente são, ele sempre vai usar, não sempre, mas
na maioria das vezes, se você olhar, ele usa os improváveis. Então, não há desculpa de você dizer assim, eu não posso falar para a minha comunidade, eu não posso falar no meu ministério, eu não posso ser eu a pessoa que vai levar a palavra para minha família, eu não posso, Deus não vai me usar, Deus não vai falar comigo. Se ele falou com Mateus, que estava extorquindo o povo dele naquela época, fazendo com que o povo passasse até fome, perdesse seus barcos, os pescadores e tudo mais, aí ele não vai falar com você. Então, a gente precisa olhar para essas histórias e pegar esses pontos chaves. Esse era Mateus, um dos apóstolos de Jesus. Foi ele que Jesus chamou e escolheu. E dentro dos próprios apóstolos, ele não era aceito inicialmente, porque né, os apóstolos estavam começando a caminhar com Jesus, começando a aprender. Tanto que Pedro pergunta para Jesus como que ele faz para perdoar, se é preciso perdoar, se é obrigado a perdoar, e Jesus vai falar para Pedro que ele tem que perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque Pedro também foi um dos prejudicados por Mateus. Assim como tantos outros, ele era do povo, ele era um pescador, ele pagava impostos. Então, a gente precisa também olhar para as pessoas e esquecer o seu passado, porque quando Mateus veio para caminhar com Jesus, é aquilo que Deus faz conosco. Ele pega o nosso pecado, quando ele se arrepende, Mateus se arrependeu e em Jesus, os pecados de Mateus foi jogado no mar do esquecimento. E é isso que Deus faz com a gente. Então, a gente também não pode ficar arrastando as coisas que nós fizemos no passado e não nos perdoar, sermos o justo juiz das nossas próprias vidas. A gente não é, esse não é o nosso papel. E nem da vida dos outros, muito menos da vida dos outros. Jesus quer sim te usar, Deus quer usar você, deixa o Espírito Santo te usar, para levar a palavra, para levar o evangelho, passa através da sua vida, não é, eu digo que sempre pregar o evangelho não é você pegar uma Bíblia debaixo do seu braço e ficar lendo nas esquinas, não, nada contra com quem faça, mas não é isso, tá? Pregar o evangelho é você viver a palavra do Senhor, viver a ponto das pessoas olhar para a sua vida e ver que Jesus, quem é Jesus? O que ele faz? O que as pessoas olham para a vida de Mateus e quer viver, quer conhecer Jesus. O mesmo que transformou Mateus, que era um cobrador de impostos, transformou ele em um dos evangelistas, um dos discípulos de Jesus, que sentava à mesa com Jesus, um dos amigos próximos de Jesus. Então, a gente também, quando acontece isso, a gente aprende que ninguém está aqui para julgar. Né? Você vê Davi. Davi, como ele é conhecido? O homem segundo o coração de Deus. Né? A Bíblia não fica pregando, Davi é o traidor, que traiu o amigo, que roubou a mulher, que mandou matar. Por quê? Porque quando Davi se arrependeu verdadeiramente, as consequências ele precisou viver. Mas Deus pegou o pecado de Davi, jogou no mar do esquecimento. E para Deus ele passou a ser o homem segundo o coração de Deus. Então, a gente não pode ficar olhando para as pessoas muitas vezes se olhar, que nem eu sempre falo isso. Eu vou olhar a Fabiana, era aquela pessoa que era tão sem educação, era mal educada, mal-humorada, ranzinza, egoísta, soberba, orgulhosa. Você já trabalhou com ela? Eu trabalhei. Minha filha, isso daí era ruim. Isso daí só pensava nela, era egoísta, sabe? Por mais que era uma visão da pessoa, ou então eu, às vezes, fui para ela. Eu talvez nunca vou ter chance de voltar nessa pessoa, mas para Deus, eu não sou mais aquela, porque me arrependi dos meus pecados, entreguei os meus pecados para Deus, e Ele jogou os meus pecados no mar do esquecimento. E hoje eu sou a filha amada de Deus, que busca ser um instrumento para Ele me usar para alcançar outras vidas, para transformar vidas. E é isso que ele vai fazer com você. Então, você também tem que fazer isso com as pessoas. Não olhar para elas e ficar, aquela ali é adúltera. Aquela ali é a fulana que traiu o marido dela. Por quê? Né? Quem somos nós? A gente tem que se policiar com essas coisas, tá? A data provável de escrita do Evangelho de Mateus é entre 70 e 90 anos depois de Cristo, tá? Foi escrito numa língua, a língua original dele era grego, embora alguns estudiosos sugerem que poderia ter havido uma versão inicial em aramaico ou hebraico, tá? Os temas centrais do Evangelho de Mateus sempre falando, né, sobre Jesus ser o Messias e o rei prometido a Israel, fala sobre a vinda do reino dos céus, a importância da justiça interior, não apenas das práticas externas, fala sobre a igreja como uma comunidade do povo de Deus,
É isso que o Evangelho de Mateus vem trazer para nós. E as características principais, esse Evangelho, ele dá ênfase, né, ele enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, Mateus, ele sempre traz algo do Antigo Testamento para provar que aquilo estava se cumprindo, né? Então, o Evangelho, frequentemente, ele cita os profetas, ele mostra, para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Né? Ele apresenta Jesus como o novo Moisés. Ele, por exemplo, o Sermão da Montanha, ele ecoa, né, a entrega da lei no Sinai. Então, lá quando Deus entregou a lei para Moisés no Monte Sinai, quando Mateus vai descrever o Sermão da Montanha, ele faz essa, né, essa lembrança, né, ele remete à entrega da lei. Então, ele sempre está buscando no passado para provar que Jesus é o Messias. E o Evangelho de Mateus, ele é organizado em 5 grandes discursos, né? Que provavelmente esses discursos, possivelmente, ele está falando, né, sobre o Pentateuco, são os livros do Pentateuco. Pentateuco, para quem não sabe, são 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, tá? Vou tentar me lembrar aqui. Gênesis, Êxodo, é, Gênesis, Êxodo, eu não vou lembrar todos agora. Números, acho que é. Ah, a gente vai faltar 2 aqui que eu não vou lembrar. Mas são os livros escritos por Mateus. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Deuteronômio e Levitas, acho que é isso. São esses 5 livros aí que são os livros que foi Mateus, foi Moisés que escreveu, é atribuído a ele. Então, cada passagem dessa, cada discurso desse, ele remete a um desses livros, como o Sermão da Montanha, o discurso missionário, Parábolas do Reino, Vida na Comunidade, e o discurso escatológico, né, que Jesus fez. E ele termina com aquela orientação, aquela determinação, aquela missão que Deus deu para cada um de nós. Em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E é isso que o Senhor espera de nós. É o ide, né, que todo mundo fala. Ide, evangelizai, né? Aí cada evangelista vai falar de uma forma, mas ele fala: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, quando a gente fala assim, ó, eu quero que como Café na Presença, o Kadosh, e tantos outros que estão no mesmo segmento, que Jesus está, que são ferramentas do Senhor, alcance, é isso mesmo, é Levítico, não é Levitas, tá? Então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Obrigada, André. Esses são os 5 livros aí. Então, a gente precisa entender, esses 5 livros são chamados de Pentateuco, sempre quando vocês ouvirem essa palavra, são 5 livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Então, tá, é isso mesmo, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até que não estava tão ruim, não, mas tá bom. Então, assim, a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo. Eu preciso decorar isso, Fabiana? Não preciso decorar isso, não. Você não precisa decorar nada disso. Eu falo que na Bíblia tem coisas que a gente acaba aprendendo e decorando porque toca muito a gente, e aí a gente guarda aquilo, né? Agora, o que a gente precisa ter da Bíblia? A essência, né? Aquilo que é os desígnios de Deus, quais são os caminhos que Deus nos traz e nos fala, né? Nos leva a seguir. Exatamente. É isso que a gente tem que levar da palavra de Deus. E não se preocupar em decorar, em ficar falando né, não ficar falando aí os capítulos, os versículos, não é isso, tá? A ideia central não é essa, é viver a palavra, lembra? A ideia central é viver a palavra. Então, quando você fala para alguém assim, ó, na palavra tá falando, né? Que é para você refrear a sua língua, que a língua, ela edifica, mas ela também mata. Às vezes você nem vai lembrar quem Provérbios, nem qual provérbio que é. Em outros lugares também fala, mas você está falando algo que está ali, você pegou a essência daquilo, né? Você não pode distorcer, mas pegar a essência sim, tá? E nessa semana nós lemos 4 capítulos, que é o capítulo 1. Eu não vou estar aqui lendo tudo para não me estender, mas vocês vão ver que vai estar aqui bem descrito para vocês o que cada capítulo traz, principalmente. Ó, o capítulo 1, ele é fundamental para a gente entender como que o autor, como que Mateus, né, apresenta Jesus como o Messias prometido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Esse capítulo 1, ele começa com a genealogia de Jesus. Então, para quem começou, lembra? Vem trazendo a genealogia de Jesus, até chegar a genealogia, né? É da onde que ele veio, a família, quem veio antes, quem foi avô, bisavô, tataravô, tá? Então,
bem estava pensando nisso na semana passada, relacionar com fatos que eu estava passando. Exatamente. Então fica marcado, Fabiola. Então a Bíblia, a gente muitas vezes tem coisas que a gente decora, não é decora, aquilo fica tão impregnado na gente que a gente acaba lembrando daquele versículo, daquele capítulo. Mas tem coisas que você não vai precisar disso. Você sabe que está na palavra, você vai usar a essência. Então, quando você olha aqui, que nem a gente fala assim, ó, Jesus é da família de Davi, né? Ele é descendente da família de Davi. Agora, quem é que veio primeiro, quem é o avô, bisavô, você não tem necessidade. Você sabe que a genealogia dele, você sabe que ele veio, né, de Davi, mas você não precisa saber essas coisas. É a essência que a gente tem que pegar da palavra, tá? Porque é muitos anos de estudo, de aprofundamento, para você ir lembrando, e cada vez eu acho que você vai estudando, você vai gravando alguma coisa, te toca mais. É que eu estava falando com as meninas antes de começar. A gente cada vez que você lê a Bíblia, nós acabamos de ler Provérbios. Se a gente começasse a ler de novo, agora, não teria a mesma visão. Por quê? Nós estamos num outro momento da nossa vida. Nós já não somos as mesmas pessoas que começaram a ler Provérbios, né? Nós não somos. E então, assim, a palavra do Senhor é viva por isso, porque ela é atual. Então, por isso que você tem que pegar a essência. O Provérbios não falou que você tem que, né, usar até a vara, se preciso for, para poder corrigir seus filhos? Que quando você cria um filho na presença do Senhor, quando ele se torna adulto, ele não se desvia do caminho? Ah, mas foi dito com essa palavra, com esse jeito aqui? Não, não foi escrito. Mas eu guardei a essência. A que capítulo? Não sei. Eu sei que falou em Provérbios, mas qual capítulo, qual versículo? Não sei. Não importa, eu preciso saber na minha vida. Quando eu for falar do evangelho para alguém, quando eu for pôr em prática na minha vida, eu preciso lembrar que a própria palavra do Senhor nos diz que a gente precisa corrigir nossos filhos. E a vara, não literalmente é pegar a vara, não, mas é saber dizer não quando precisa dizer não. É não criar filhos que não sabem o que é não. O mundo está muito do jeito que está, porque são filhos criados que não sabem dizer não, que não ouviram não na sua vida. E muitos se revoltam, vão para vícios, vão para o mundo, vão para as drogas, porque ouviram não do mundo. Os primeiros nãos, quando colocaram seus pés para fora de casa, começaram a ouvir os nãos. E aí não tem estrutura para ouvir esse não. Então, é isso que a palavra vem dizer, tá? E aqui em Mateus, eu vou lá e volto, viu, gente? Mas a gente continua. A reflexão final, né, nesse primeiro capítulo de Mateus, nos dá uma visão clara de como Deus, em sua soberania, preparou o caminho do Messias. Então, Deus, ele sempre tem um propósito para todas as coisas, né? E quando ele demonstra, quando ele fala da genealogia de Jesus, ele demonstra que Jesus é o herdeiro legítimo da linhagem de Davi. É isso que é a ideia quando aparece lá, tá? E o relato do nascimento milagroso de Jesus nos mostra que ele é o Deus conosco, o Salvador prometido. Então, tudo que é colocado na palavra, na Bíblia, tem um porquê de ser e de acontecer, tá? E assim, tudo que vier é sempre para nos trazer ensinamentos. Então, sempre tem um porquê. A Bíblia, uma coisa que eu aprendi, a gente não pode ficar pegando coisas isoladas. Então, quando você souber de alguma coisa, como que é essa história aí que, sei lá, vou dar um exemplo, que a língua, né, ela mata, mas ela edifica, tal. Sempre vai, procura. Hoje a gente tem o Google, a gente tem na própria, às vezes, na próprio final da Bíblia tem palavras lá. Você procura a leitura, na onde está falando. Porque muitas pessoas passaram a distorcer, né, aquilo que a Bíblia traz, porque tira do contexto. Sabe aquela história, às vezes, a pessoa deu uma entrevista, quando a gente vê isso, né, gente? Na internet tem muito isso. A pessoa deu uma entrevista, estava falando de uma situação ali, mas no meio dessa situação ela falou uma frase. Aí vem alguém e retira só aquela frase e começa a usar aquilo ao contrário. E começa a usar aquilo do jeito que quer, aleatoriamente. Então, a palavra do Senhor, você sempre tem que se aprofundar e ver o contexto que aquilo foi dito, para que você também não fale de forma errada, não use de forma errônea na sua vida também, tá? Então, o capítulo 2, ele começa com a visita dos magos e o encontro com o rei Herodes, seguindo com a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Esses eventos são fundamentais para a compreensão do cumprimento das profecias messiânicas e mostram como Jesus é o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento. Então, Mateus sempre vai nos relatar simplesmente aquilo, né, que vai nos fazer lembrar e ter a certeza que estava no Antigo Testamento, escrito há tantos mil anos antes,
pelos profetas, por vários profetas, várias passagens que agora estavam se cumprindo no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus, com a vinda do Messias, com a vida de Jesus, com o ministério de Jesus, tá? O nascimento de Jesus não apenas trouxe alegria, mas também gerou oposição feroz de Herodes, que ao tentar matar o menino, cumpre o papel de símbolo do mal, que se opõe à vontade de Deus. Então, o massacre dos inocentes, né, narrados por Mateus, que foram as crianças, né, com menor de 2 anos, que Herodes manda matar, para ver se consegue matar nessa leva, né, nessa quantidade de crianças, matar o Salvador, né, o rei que havia nascido, e tudo isso por medo de perder o trono dele, porque na cabeça dele era o nascimento de um rei que ia tomar o trono dele. Mas o reino de Jesus não era aqui nessa terra, mas ninguém o compreendeu, né? Tanto ele foi incompreendido que ele foi crucificado. E esse massacre foi narrado por Mateus, e é uma expressão trágica da maldade humana, mas ele também serve para destacar o cumprimento das escrituras. Então já havia, né, uma predestinação antes, um relato sobre isso, né? E aqui também, ó, além disso, o capítulo mostra como que as ações de José. Olha só, Mateus trazendo José lá do Antigo Testamento para a história, né, para poder mostrar que Deus, né, que aqui mostrar que José obedeceu prontamente às instruções de Deus, dadas através dos sonhos, e isso garantiu a proteção de Jesus e o cumprimento do plano divino. Então, você vê que uma coisa está sempre ligada à outra, sempre ligada à outra. Então, a história, a Bíblia, apesar dela ter sido escrita por mais de 40 autores, né, ela tem um entrelaçamento. É como se fosse uma corrente, é um elo. Um está ligado no outro, não tem histórias aleatórias ali. Não tem histórias aleatórias contadas aleatoriamente. Sempre vai ter um porquê e uma causa. Então não tem como não dizer que não foi escrita por Deus, inspirada por Deus, e para homens escreveram, mas por inspiração de Deus. Por quê? Porque como que esses homens tão diferentes, de lugares tão diferentes do mundo naquela época, de linguagens diferentes, escreviam coisas que se entrelaçam? E coisas tão atuais. Só Deus para fazer isso, gente. Só o autor da natureza, o autor da vida, o autor de todas as coisas para fazer isso, tá? E aí depois o capítulo 3, né, já prepara o palco para o ministério de Jesus. Ele traz essa passagem, a mensagem de João Batista. Ele já traz João Batista no capítulo, né? Chamada ao arrependimento e à preparação para a chegada do reino dos céus. É completada pelo batismo de Jesus, que simboliza a sua identificação com a humanidade e a inauguração do seu ministério. Então, você vê que ele traz cada detalhe. Cada evangelista, nós vamos passar por eles, descreveu as mesmas histórias de formas, né, de formas próprias. Mas você vê que Mateus, ele tem detalhes riquíssimos na descrição dele, né? Então, você vê que até no The Chosen, né, hoje, quem já assistiu e viu, o Mateus representado lá é um Mateus que aparentemente ele é autista. Por quê? Porque ele foca em muitos detalhes, né? Então, eles não falam claramente, mas você percebe que lá em The Chosen, Mateus, ele tem, né, essa chamada condição, né? Por quê? Porque ele, pelo evangelho, estudiosos dizem que ele fala com muita riqueza de detalhes, que a conduta dele, né, a forma de expor era muito rica, e para ter essas riquezas de detalhes, poderia, isso é tudo, gente, estudos, né, nada comprovado não, tá? Tô só falando aqui para vocês, mas o importante é que ele traz para nós esses relatos, tá? E no capítulo 4, aqui eu descrevi bem, eu oriento que vocês façam essa leitura desse material, mas é mais ou menos esse material, é mais detalhado aquilo que eu trago para vocês todos os dias, que é a leitura, que é antes do capítulo, todos os dias pela manhã, é baseado nesse material aqui que eu falo com vocês pelas manhãs, tá? Mas esse material serve muito para vocês usarem na célula, para vocês estudarem aí, para vocês usarem no ministério, para vocês usarem com a família, para vocês poder também evangelizar, para vocês quer saber de alguma coisa, então por isso que o material está sendo disponível, pode usar, gente, fica à vontade, tá? Enfim, né, o capítulo 4 foi o último capítulo que foi hoje, tá bom?
Alguém quer falar alguma coisa dos evangelhos, antes de eu entrar na mulher de Provérbios? Então, enfim, vamos saber um pouco dessa mulher, né? Vamos ver se nós estamos longe dela. Nós estamos longe de ser essas mulheres aí. Tá difícil, mas nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Esse material, como eu falei para vocês, né? É o material usado na ministração da pastora Elisângela Andrade, tá? Do ministério que eu congrego, que é o Ministério Global Fire, e ela também me discipula. Então, a gente troca experiências e eu assisti essa ministração dela e esse material ela me proporcionou para que eu pudesse usar para vocês, né? Então, lá em Provérbios, quem vocês leram a mulher de Provérbios 31, ele fala, né, sobre a mulher virtuosa, quem achará? Uma mulher virtuosa, quem achará? Estamos aqui, né? Nós somos essa mulher virtuosa, em nome de Jesus. E essa mulher virtuosa que somos nós, né? Você é preciosa, não desista do seu futuro. Você é uma mulher virtuosa. Você está, né, sendo moldada pelo Pai. E aí a gente começa a ver que lá, deixa eu ver se não vai dar certo, que eu quero abrir isso. Então você começa a ver que lá essa mulher de Provérbios, ela dá muitas dicas para nós. Essa mulher de Provérbios, ela ensina muito, né? Essa mulher de Provérbios, ela é uma referência de sabedoria e de virtude, gente. Então, nós temos que nos espelhar. Só que essa mulher de Provérbios, muitas, né, falam, ai, porque a mulher tem que ser assim. Mas ela não é um exemplo só para a mulher. Ela é um exemplo para o homem também. Porque ele tem que ver a sua mulher como a mulher de Provérbios. Porque essa mulher de Provérbios, ela tinha a casa dela, ela tinha marido, ela tinha filhos, mas ela tinha o seu espaço, ela tinha o seu lugar, ela tinha os seus afazeres, ela era respeitada pelo marido, está dito isso lá, né? Que ele a respeita, que ele vê ela como virtuosa, valorosa, mais rara do que o próprio rubi. Então, esse contrário do que muitos dizem que é para a mulher saber como ela tem que ser, é para o homem saber como que ele tem que tratar também a sua mulher. Então, o homem também tem que conhecer a mulher de Provérbios, para que ele possa se comportar como o marido da mulher de Provérbios. Olhar para essa mulher, encontrar valor nessa mulher, como o marido da mulher de Provérbios encontrou, né? E nós, mulheres, agindo com essa mulher de Provérbios, tá? Em Provérbios 31, né? Começa de 10 a 31, falar da mulher. A mãe, né, do rei Lemuel vai trazer essa mulher para nós. Ele apresenta, esse trecho apresenta, né, um dos textos mais conhecidos. Quantas vezes a gente escuta isso? É a mulher virtuosa, a mulher de provérbios. E aí as pessoas acham que a mulher de provérbios tem que abaixar a cabeça para tudo. A mulher de provérbios é aquela que aceita tudo. A mulher de provérbios é aquela que fica enfiada dentro de casa. A mulher de provérbios... Não, gente. A mulher de provérbios tem posicionamento, ela é posicionada. Ela é posicionada em Cristo Jesus, tá? Essa passagem, ela descreve uma mulher que teme ao Senhor. Aquilo que nós falamos todos os dias aqui. Temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo, é respeitar, obedecer, estar submissa a Deus. Isso que é temer a Deus, tá? E essa mulher, ela se destaca em várias áreas da vida dela. Lá fala da vida familiar, da vida social, profissional e espiritual dessa mulher. Então, se ela tem destaque nessas 4 áreas, é porque também o seu companheiro, o seu marido, também a dar a ela essa possibilidade, sendo ele o varão do lar, o sacerdote, o provedor, né? Sendo ele o cabeça da casa, ainda assim, ele permite que a sua mulher transite com êxito nessas áreas aqui, tá? Então, por isso que Provérbios 31 não é só para mulher, não. Errado é para a mulher e para o homem estudar Provérbios 31, tá? E o contexto cultural nessa época, né? Aqui fala um pouquinho do livro de Provérbios, né? Que é atribuído ao rei Salomão. A gente já vinha estudando Provérbios sobre isso, mas esse Provérbios 31 ele é um ensinamento da mãe do rei Lemuel para ele. Né? Embora não haja muitas informações sobre o rei Lemuel, sabe-se que esses provérbios foram ensinados a ele por sua mãe, uma mulher sábia, provavelmente, com certeza, uma mulher virtuosa, tá? Que queria instruí-lo sobre a liderança e como escolher uma esposa. Então, quando ela traz essas características, ela está ensinando o seu filho a escolher uma esposa. Então, mãe,
Crie seus filhos conhecendo Provérbios 31, para que eles saibam escolher uma esposa amanhã. Mãe, crie suas filhas conhecendo Provérbios 31, para que ela não aceite ser menos do que a mulher de Provérbios, não aceite encontrar um homem que a trate menos do que a mulher de Provérbios. Que ela encontre o seu valor. Então, é para os dois, tá? Criar filhos em Provérbios 31, ensinando isso para eles, faz parte do processo, daquela criação, né? Que a gente cria cidadãos de caráter, ser, né, espiritualizado, cheio da presença, cheio do poder. Isso cabe a nós. E Provérbios 31 traz tudo isso. E às vezes a gente nunca olhou com essa perspectiva. Eu nunca tinha olhado com essa perspectiva, que Provérbios colocaram na cabeça que era para mulher, era só para mulher, né? Mas muito. Ele está sendo ensinado para um homem. Ele está sendo ensinado para um homem. E as pessoas, no contexto, aquilo que eu falei, tira a coisa do seu contexto. Esqueceu essa parte que a mãe estava explicando para o filho como que ele tinha que tratar e como que a esposa tinha que ser, e simplesmente só pega que a mulher tem que ser daquele jeito. Aí a mulher tem que ser, né, aceitar tudo a todos, porque é a mulher de Provérbios. Ah, eu naveguei nesse mar já naveguei nesse mar. Vou dizer para vocês, eu não sei vocês, mas eu já naveguei por um bom tempo nesse mar. Mas, ó, caiu por terra, em nome de Jesus. Mulher posicionada é a mulher de Provérbios, né? E as características dessa mulher, ela é uma mulher de valor e confiança. Lá em Provérbios 31, 10, 12 fala sobre isso. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito ao de rubis. Ou seja, muito mais do que uma joia. Então, por que que você está se sentindo incapaz? Você está se sentindo um nada? Você está se sentindo desvalorizada? Se para você tem que buscar o melhor para você. E quem vai te achar essa valorosa como rubis? Em Cristo Jesus. Ele vai te orientar. Porque para Deus você é valorosa. Para Deus você é sempre essa joia aqui. Você é sempre essa mulher virtuosa. Essa mulher, né, que o seu caráter é precioso e confiável, seu marido confia nela plenamente, pois ela traz bem e não mal. Agora, o marido desconfia da mulher. Provérbios 31 nele, gente. Provérbios 31 nele. Porque precisa trazer isso para a nossa vida, né? Aplicar isso e criar os nossos filhos dessa forma. Essa mulher, ela é trabalhadora e ela é diligente. Em Provérbios 31, 13, 19, fala sobre isso. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. Boa vontade, ou seja, ela floresce aonde ela foi plantada, tá? Ela não fica jogando as coisas, não. Ela não fica batendo as panelas, não, né? É como disse nessa pregação, a pastora Elisângela disse isso, né? Que às vezes a mulher, ela é adepta, ela acha que ela é uma daquelas que faz teste do Imetro com panela. Porque ela fica batendo as panelas para ver se a panela é resistente, né? Então ela bate panela aqui, ela bate panela ali, mas a mulher virtuosa fala que ela trabalha de boa vontade, precisa aprender essa parte aqui, ó. Vou voltar aqui ainda para fixar, que eu não vou reclamar, não pode reclamar para lavar louça, para limpar a casa, não pode reclamar, né? Isso é difícil entrar isso na mente da gente. É difícil, mas essa é a mulher virtuosa, né? Que ela floresce aonde Deus a plantou. E ela importa seu alimento de longe. Isso representa visão e planejamento. Essa mulher, ela tinha visão, ela tinha planejamento. Então, ela se preocupava em buscar o que era melhor para sua família. Quando esse importa o alimento de longe, isso mostra que essa mulher tinha visão, que ela ia buscar o melhor para sua família. O alimento não precisa ser simplesmente um alimento ali de se alimentar, não. Muitas vezes é o que você está falando, buscando a palavra, né? Longe, muitas vezes, você vai buscar a palavra para trazer para sua casa como alimento para sua família. Isso é ter visão, é ter planejamento, tá? Essa mulher planta uma vinha com o fruto de suas mãos. O que quer dizer isso? Mostra iniciativa e investimento. Ela investe na sua família. Ela investe, ela faz investimentos. Ela cuida do futuro também financeiro dessa família. Ela cuida, ela se preocupa. Ela planta porque ela sabe que amanhã ela vai colher.
Não é de um dia para o outro. Então, ela vai ter que cuidar dessa vinha. Ou seja, a gente não vai colher os frutos dentro da nossa casa de um dia para o outro. A gente precisa plantar, para que a gente tenha certeza que uma hora nós vamos colher. Que hora? Na hora certa, na hora da colheita. E a hora certa só cabe ao nosso Pai, só cabe a Ele. Então a gente alimenta todos os dias, a gente rega todos os dias, a gente enche da presença, a gente vem trazendo para nossa casa, para o nosso lar, né? A gente vai plantando. Ah, minha família não come na mesa, falo sempre isso. Começa a colocar a mesa. Ah, mas eu não tenho um jogo de jantar. Para de vitimismo. A mulher virtuosa não era, não bancava, não. A mulher virtuosa, com certeza, se ela tivesse um copo de cada jeito, um prato de cada jeito, nem xícara eu tenho para tomar café, ela não iria se importar. Ela iria investir, ou seja, ela ia colocar a mesa. Ah, mas o filho vem, cata o prato e corre para o quarto. Tá, hoje você vai conversar. Conversar, você não vai impor, tá? Isso porque se de repente nunca foi assim, você não vai impor de um dia para o outro. Mas se é pequeno, começa já a impor as coisas dessa forma. Vai conduzido por esse caminho, né? Mas você sabe qual é a medida que você tem que tomar, sem excessos. E se vai fazer todo dia, ou seja, você vai regar todo dia, você plantou, aí você vai regar todo dia, você vai regar todo dia. E vai chegar o dia, um vai sentar porque vai ficar com vergonha. O outro vai não sei o quê. Daqui a pouco pode durar um dia, um ano, 2 anos, uma semana, mas a mulher virtuosa está ali, ó, perseverante, temente ao Senhor. E você vai continuar. Você é aquela que não desiste. A mulher virtuosa, ela não desiste, porque ela tem iniciativa, ela investe, né? Ela cuida bem da sua família. Lá em Provérbios 21, 22, até 27 está falando sobre isso. Ela não teme a neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada, ou seja, ela é uma mulher que cuida da sua família, que ela cuida, ela zela, pode vir o que vier. Aqui o exemplo é a neve, pode vir o que vier, pode vir as tempestades, mas ela sabe que ela zelou pela sua família, ela cuidou da sua casa, ela cuidou. E a gente está falando de serviço, mas isso também é espiritualmente, tá? Então, que venha a tribulação que vier de lá de fora, nessa família não vai cair, não vai se desvirtuar. Essa criança não vai para outro caminho, porque ela sabe o que ela fez, ela investiu, ela cuidou, né? Ela colocou, ela forrou a sua casa. Por quê? Ela blindou a sua casa. É aquela mulher que unge a casa, é aquela mulher que consagra o lar, é aquela mulher que faz oração de guerra. Tem dia que é preciso fazer oração de guerra para que o inimigo bata em retirada da sua casa. É preciso fazer isso. Essa mulher faz tudo isso para que quando vem uma tribulação, quando a neve chegar, essa casa não vai ser atingida. O calor vai permanecer dentro desse lar. O fogo do Espírito Santo vai permanecer. Essa é a mulher virtuosa. Essa é a mulher de Provérbios. E é isso que o Senhor nos chama a atenção, quer nos ensinar com essa passagem, né? Ela planeja antecipadamente para suprir as necessidades da sua casa. Então, essa mulher sabe das necessidades, de tudo que tem dentro da sua casa, ela faz planejamento, ela cuida, ela zela. E isso a gente está falando fisicamente, mas espiritualmente também. Ela garante que a sua família tenha vestimentas adequadas. Ou seja, vestimentas adequadas, eu posso entender como roupas mesmo, mas eu posso entender como estar revestido da presença do Senhor adequadamente, para suprir toda e qualquer batalha, toda e qualquer para passar, para vencer toda e qualquer luta, toda e qualquer batalha. Essa é a mulher virtuosa. Essa é a mulher de Provérbios, né? Ela tem sabedoria e temor do Senhor. Ou seja, sabedoria lá de Provérbios, ela é sábia nas suas ações e ela teme a Deus. Sabedoria e temor ao Senhor andam juntos, né? E ela fala, por exemplo, né? Ela fala que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Essa é essa mulher. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Louvada pelos outros? Por Deus, gente. Por Deus. Essa mulher será honrada. Essa mulher terá bênçãos derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sempre. Então, é essa mulher que nós precisamos buscar ser essa mulher. E a sabedoria dessa mulher reflete nas suas palavras, nas suas ações. Ó, provérbios aí. Tudo aquilo que a gente viu nos 30 provérbios anteriores. As ações dessa mulher é pautada na sabedoria.
Então, se você está sendo aquela tola, você está destruindo a sua casa ao invés de edificar. Se as suas palavras, elas destroem ao invés de edificar, então você não vai ser a mulher, não é a mulher de Provérbios. Se é você que grita primeiro dentro da sua casa, você não é a mulher de Provérbios. Se é você que quer impor as coisas sem explicar os porquês, sem tentar fazer o entendimento chegar, você não é a mulher de Provérbios. Se você quer enfiar o evangelho goela abaixo daqueles que não estão presentes, não estão buscando Jesus como você está buscando, você não é a mulher de Provérbios. Você não entendeu o que é ser a mulher de Provérbios. Porque a gente não pode ser. A gente já é taxado como chata quando a gente começa a buscar Jesus. Já é taxado como a crente, né? Isso porque crente é quem crê. Mas na palavra, no mundo, essa palavra foi estigmatizada. A gente já é, né? Sei lá, a fanática, né? Como a bitolada, é todos os nomes que a gente leva aqui, então eu vou trazer para vocês, né? Fanática, bitolada, a chata, sabe? Tanta Carola, e vai recebendo aí todos os nomes, sabe, gente? Mas não importa. A mulher de Provérbios, ela é sábia. Ela mostra nas suas ações o que Deus faz na vida daquele que crê. Ela mostra nas suas ações o que Jesus faria. Ela mostra nas suas ações o que a sabedoria do Senhor fez com ela. Antes ela podia ser aquela que gritava, aquela que jogava as panelas, mas hoje não. Ela é aquela que consagra, é aquela que ajoelha, é aquela que tá doendo, tá ajoelhado. A guerra veio, vai para cima do inimigo, não fica acuada, não. Ela se encosta o rosto dela no chão, mas não é de medo do inimigo, não. O inimigo pode pensar que ela tá derrotada. Eu li essa frase e eu trouxe para minha vida. O inimigo pode olhar e falar, coitada, tá acabada, jogada no chão. Até ele ouvir você falar, amém, Senhor, eu creio, e levantar. Porque ele pode olhar para você e achar que você está derrotada, mas na verdade você está ali, ó, com a sua cara no pó, encostada, clamando a quem de fato pode fazer algo para a sua vida. Isso é ser a mulher de Provérbios. Só que não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. É todos os dias construindo isso. Vamos cair, vamos levantar, que a mulher de Provérbios, ela cai também. Só que ela sabe que ela tem que, levantar rápido, porque ela tem um Deus, ela tem um pai que estende a mão para ela e fala, filha, levanta. Esse não é o seu lugar, o chão não é o seu lugar. O chão é só na hora que você vai aí para clamar por mim, se derramar, se entregar. Mas diante dos homens, o chão não é seu lugar, né? O chão não é seu lugar. A mulher de Provérbios, ela é respeitada e honrada. Provérbios 31 traz isso. Seus filhos e marido a elogiam. Lá fala isso. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então, muitas mulheres podem proceder, ter atitudes até virtuosas, mas a mulher virtuosa, as atitudes dela supera toda e qualquer outra mulher, toda e qualquer outra expectativa. Essa é a mulher de Provérbios, é a mulher virtuosa. Essa mulher é inalcançável, é a Mulher Maravilha. Não, Mulher Maravilha é uma coisa que criaram, não. A mulher virtuosa, sim, você pode até dizer. Vou abrir a minha capa, tá escrito, eu sou a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, não Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é super-herói, é outra coisa, tá? Não fica dizendo que você é Mulher Maravilha, não. Substitua, fala, eu sou mulher virtuosa, em nome de Jesus. Eu sou mulher virtuosa em Cristo Jesus. É isso que você é. Deus está pensando que eu sou super-herói para mandar essas batalhas. Não, Deus está pensando que você é a mulher virtuosa. Por isso que ele está mandando essas batalhas. Porque ele sabe que você sabe. Deus não pensa, não. Ele tem certeza. Deus não é aquele que pensa. Ele tem certeza, porque ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Por isso que ele manda as batalhas do tamanho das batalhas dos que elas vêm. Porque ela sabe que, o nosso lombo aguenta. Ele sabe. Aquele foi ele que criou, foi ele que fez. Ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo sobre nós. E não adianta ficar, por isso que a gente não tem que ficar lamentando, por isso que o murmurar, acho que ira tanto a Deus, porque ele fala, poxa, eu sei quem você é, eu sei quem você é, eu sei onde você pode chegar, eu sei até onde você pode ir, eu sei qual é o seu limite. E quando você chegar no seu limite, tem o meu limite, que é intransponível, não existe limite para mim, eu sou ilimitado. Então, você ainda está murmurando, achando que eu estou mandando demais sobre a sua vida? Gente, ele deve se entristecer, né? Ele deve se entristecer demais. Mas a mulher virtuosa, ela sabe que todas as batalhas e as lutas são vencíveis. Por quê? Porque o Senhor fez-nos mais que vencedoras. E o marido sabe quem é essa mulher.
E ele age como tal, à altura dessa mulher. Porque ai dele se não agir à altura dessa mulher, né? Ai dele se não agir à altura dessa mulher. Porque ele vai ficar aí, ó, perdido, na multidão, né? E essa mulher ali, a mulher virtuosa. A mulher que não perde Jesus na caminhada, não. A mulher virtuosa não perde Jesus na caminhada, não. A mulher virtuosa está com o olho em Jesus e só. Ah, um olho em Jesus e o outro lá, não. É só em Jesus, é o foco dela. Ele foi para cá, ela foi também. Ele foi para o centro, ela foi para o centro. Ah, ele entrou na sinagoga, ela olhou. Ah, ele foi ali, ela segurou na mão e não soltou. E não vai soltar. Essa é a mulher virtuosa. Não vai soltar mais a mão de Jesus. Essa é ela, tá? As suas obras falam por ela e seu nome é respeitado na comunidade. Todo mundo sabe, onde ela chega, o próprio inimigo bate em retirada, porque sabe quem está com ela. Ela não precisa falar com voz de autoridade, não, inimigo, bate em retirada. Não, só dela chegar, as fofoquinhas já cessam. As mentirinhas não chegam até ela. Ela é aquela que fala assim, ixi, não fala, não parou de falar que a fulana chegou. Em nome de Jesus, é essa que eu quero ser. Que eu seja aquela que corta mesmo as fofocas quando eu chego. Não tem problema. Porque não é por mim, não é por você. É porque quem está com a mulher virtuosa inibe a língua daqueles que têm a língua nada refreada aí, né? Solta, a língua solta, sabe? A mulher virtuosa é aquela que quebra a corrente das. Chegou nela, acabou a conversa. Acabou. Ela não precisa também, ela não vai detonar a outra pessoa, mas acabou ali. Ou ela não senta na mesa dos escarnecedores. Ah, mas eu sou uma mulher virtuosa, nada me, eu não consigo, né? Eu posso sentar na mesa dos escarnecedores que eu não vou sucumbir. Quem falou que não? Somos humanos. Então, a mulher virtuosa, ela não senta na mesa dos escarnecedores. Ou seja, na rodinha de bebida, na rodinha de conversa, na rodinha de falação de mal. Ah, tá todo mundo reunido hoje, vamos falar mal da fulana que não tá. Ah, é da Bertana que faltou. É no ministério, é na família, é no trabalho. Não, ela não fica nessa rodinha. Só que ela também não ela não é uma mulher intragável. Ela é sociável. Só que começou a falar, pessoal, dá licença, vou voltar lá pro meu trabalho, tal, aquela coisa, tudo, vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, sabe? Não é aquela que fica assim, ixi, começou a falar mal dos outros, tô indo embora. Não, não precisa disso. Só a presença já vai inibir. Essa é a mulher virtuosa. Essa mulher, a aplicação para. Ah, tá. Aí agora, gente, aqui é um exemplo, tá? Como aplicar essa mulher na vida de vocês hoje? Na nossa vida hoje, nossa, porque nós estamos todos aprendendo. A mulher de Provérbios 31, deixa eu abaixar esse som aqui, tá? A mulher de Provérbios 31, ela não é um modelo inatingível, não, tá? Não é impossível ser a mulher de Provérbios, não. Mas ela é um exemplo de como a graça de Deus pode transformar uma mulher em alguém sábio, forte e temente ao Senhor. Então é possível, tá? E é o porquê? Porque o mesmo Deus da mulher virtuosa descrita em Provérbios 31 é o seu Deus, é o meu Deus. Então nós podemos sim ser essa mulher virtuosa. Ela não é inacessível, não. É uma mulher que está ao nosso alcance. Quando? Quando eu colocar o controle nas mãos de Deus. Quando eu temer a Deus. Quando eu buscar a Deus todos os dias. Quando eu tiver o meu momento com Deus inegociável. Quando eu tiver o meu lugar para falar com Deus. Quando eu ler a palavra. Quando eu orar. Quando eu jejuar. Quando eu renunciar. Isso é a mulher de Provérbios, que provavelmente, para ela, com certeza, para ela se sustentar em tudo isso, essa mulher orava demais, que ela era temente a Deus, para ela ser temente a Deus, ela tinha que orar. Essa mulher devia jejuar demais, essa mulher devia buscar as leituras, porque já tinha as escrituras nessa época, sempre cada época vai tendo os pergaminhos, as escrituras, essa mulher buscava estar na presença. Essa era a mulher virtuosa, e é a mulher virtuosa atualmente, tá? A mulher que teme o Senhor, ela é sábia. Então, a chave está aqui, ó. Vira a chave. Eu preciso temer a Deus. Temer a Deus é ter respeito, ter disciplina com Deus, seguir os desígnios de Deus, buscar conhecer a palavra de Deus. É o que vocês estão fazendo, é o que nós estamos fazendo. Quando eu estou estudando para trazer para cá, você viu, ó, eu vi essa ministração, falei, gente, eu quero levar para o grupo, para aquelas mulheres, é transbordar na vida do outro, é pegar esse material que eu estou passando para você e, na primeira oportunidade, transbordar na vida de outras pessoas. É falar, é levar, colocar em prática, mas não ser intransigente. Tudo tem sua hora e a sua forma.
Se você não consegue falar em palavras, demonstra com as suas atitudes o que é ser uma mulher virtuosa. E muitas mulheres não vão ler Provérbios 31 com a Bíblia na mão, vão ler a sua vida e vão ver Provérbios 31 na sua vida. É isso que essas mulheres vão fazer. Então, que você possa ser essa mulher, tá? Seu valor, né, a mulher de Provérbios, o seu valor não está apenas em sua aparência ou habilidades, mas em seu relacionamento com Deus. Então, lembra, Deus, ele gosta que a gente anda bem, que a gente está bem aparentemente, mas ele quer que o nosso interior seja lindo, belo, valoroso, como o rubi, né? É de dentro para fora. E é por isso que eu falo, o Senhor transforma de dentro para fora. Então, ele está sim trabalhando na sua vida. Ele está sim fazendo na sua vida, de dentro para fora. Essa mulher, ela toma decisões com base na sabedoria divina. Então, hoje, comece a dividir as suas dúvidas. E tudo e qualquer decisão que você tem que tomar, até uma roupa que você vai vestir, Espírito Santo, qual que eu coloco? Qual vai ficar mais apresentável? Qual vai estar mais coerente com a situação e para o lugar que eu vou? Ah, Espírito Santo. A mulher, sabe, ela se reveste da armadura do Espírito Santo todos os dias antes de sair de sua casa. Ela faz seu devocional antes de sair da sua casa, porque ela é abastecida da presença do Senhor, então ela já sai abastecida. Ela veste por baixo da roupa, ó, se ela abrir, não vai estar escrito Mulher Maravilha, não. Se ela abrir, vai estar ali, ó, mulher virtuosa. Peraí, eu vou para cima. Minha amiga está sofrendo no trabalho, eu vou para cima. Eu vou falar de Deus para ela. De que jeito? Ah, Senhor, me dá estratégia, Espírito Santo, para eu conseguir alcançar o coração dela. Ah, o coração da minha mãe, da minha irmã, do meu primo, da minha prima, da colega, da vizinha, não importa, sabe? Eu não vou entrar na cabine lá telefônica e vou sair com a minha roupa de Mulher Maravilha, não. Eu já estou vestida com a minha roupa de mulher virtuosa. Todos os dias eu vou vestir essa roupa para sair para fora, para buscar provisão para minha casa, para buscar o que é melhor, buscar alimento, mas também para levar na vida de outras pessoas. E isso, gente, é se derramar na vida do outro, ser uma mulher virtuosa. Ela equilibra a vida familiar e o propósito. Então, nem tanto tem mulher que começa a caminhar com Deus e não quer fazer outra coisa da vida. E a gente não pode mesmo abandonar Deus. Mas a nossa casa, a gente tem que cuidar. A mulher virtuosa, ela cuidava. De manhã, ela dava todos os direcionamentos para os seus funcionários, para as mulheres. Ela ajudava na preparação do alimento, ela cuidava da roupa da sua família, ela cuidava de tudo. E tinha o seu tempo com Deus, e vivia na presença de Deus. E era a mulher que temia a Deus, era a mulher que refletia a Deus. Tá? Então, a gente não tem, Deus não gosta de quem abandona a mulher, tem múltiplos papéis, porque Deus sabe que nós podemos designar, desenvolver, né, esses múltiplos papéis, tá? Essa mulher, ela demonstra que é possível administrar a casa e ainda contribuir de forma ativa para a sociedade. Por quê? Porque ela tinha papel na sociedade. Então, você pode sim ter o seu papel no seu ministério. Você pode sim ter o seu papel na sua célula, ter uma célula na sua casa e chamar pessoas. Você pode sim participar de ações, né, de beneficentes, de projetos. Você pode sim ter os seus propósitos. Isso não vai abandonar nem mais para isso, nem mais para aquilo. É na presença do Senhor que você vai encontrar o equilíbrio. Essa é a mulher virtuosa. O reconhecimento vem do Senhor, essa mulher sabe disso. O verdadeiro reconhecimento não vem dos elogios humanos, ela não busca isso, mas do próprio Deus, das bênçãos que recaem sobre a sua casa, porque ela sabe que Deus a ama tanto e vai alcançar os seus. Por amor a ela, as ações dela, a atitude dela, a conduta dela, Deus vai alcançar todos os seus familiares, mesmo aqueles que estão desvirtuados, mesmo aqueles que estão chamando ela de bitolada, de louca, de chata, de fanática, de carola, de sei lá, entende? É isso. Essa é essa mulher. Quando uma mulher caminha nos propósitos de Deus, ela é naturalmente honrada por sua família e comunidade, porque ela tem presença, ela tem posicionamento, ela tem postura. Sabe por quê? Aqueles que te chamam de chato, de bitolada, é aqueles mesmos que te mandam mensagem e falam: ó, amanhã eu tenho uma consulta, eu tenho uma entrevista, eu tenho não sei o quê, meu filho vai ter uma prova, ora para mim. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Eu vivo isso diariamente. É a mesma pessoa. Sabe? Então, e a mulher de Provérbios sabe disso. E para concluir, gente, que vocês possam falar, a mulher de Provérbios ela é um exemplo de fé,
de diligência e sabedoria. O seu temor a Deus a torna valiosa e as suas atitudes refletem o caráter de Cristo. É uma cristã, uma pequena Cristo. Um pequeno Cristo, essa é a mulher virtuosa. Seja você casada ou solteira, profissional ou dona de casa, o princípio central dessa passagem é claro. Uma mulher que teme ao Senhor e age com sabedoria será uma bênção para sua casa, sua comunidade e para a glória de Deus. E aonde ela for, ela vai exalar esse perfume. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, que Ele tenha falado aí no coração de cada um de vocês, assim como Ele falou no meu nessa noite. Aí eu quero abrir, se alguém tem algum testemunho, se quiser falar, fica à vontade. Só não vão brigar aí uma de cada vez, a mulher virtuosa, espera a outra falar, tá? Porque vocês vão querer, que todo mundo vai querer falar, mas uma de cada vez, por favor. Pode começar a primeira. Eva tinha um testemunho para dar. Vamos lá. É que eu estava esperando alguém se manifestar primeiro antes de mim. Então, eu tenho uma irmã que mora aí no Paraná, né? Mora no Paraná. E há uns 2 anos atrás eu tive que sair de férias, como Deus sabe de todas as coisas e provê tudo, né? Um dia antes de eu sair de férias, eu fiquei sabendo que ela estava internada. Ela entrou em acidose metabólica por causa de... O médico solicitou para ela parar de tomar um remédio de diabetes. 3 dias antes de fazer a cirurgia do braço, que ela tinha machucado o tendão, rompido o tendão. E foi um momento muito difícil para a gente. Eu tive que ir com minha mãe e nós ficamos praticamente uns 30 dias lá. E ela ficou 15 dias entubada, desentubaram, ela não conseguiu, teve que entubar de novo. Aí depois falaram assim, olha, agora não tem mais como ela ficar entubada, tem que colocar a traca. Teve que fazer a traca, ela ficou. Aí depois, já perto do 30º dia, ela voltou para casa, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, com algumas feridas, mas aí nós tínhamos que voltar, eu e minha mãe, para cá, para São Paulo, e entregamos, orientamos tudo direitinho para ela se cuidar, para ficar bem, né? E graças a Deus ela se recuperou, e agora vai completar 2 anos. Aí lá no hospital, ela, além de tudo, o milagre foi tão grande que ela teve pneumonia nos 2 pulmões, além de tudo. E praticamente ela chegou e falou para mim, já na casa dela, falou assim: olha, se não fosse vocês, eu teria falecido pelas orações, porque eu acho que eu não ia viver. E ela agradeceu a Deus por ter voltado para casa. Ela tem um filho de 17 anos, o marido, e passou, se recuperou com muita dificuldade e ficou bem. Só que, e aí pegou dengue também, ainda além de tudo. Passado de tudo, agora essa semana ela pegou dengue e pneumonia de novo. E estava internada. E aí minha mãe já estava preocupada que tudo. Eu falei, não, ela estando internada, vamos orar que Deus vai na frente, vai enviar os médicos, vai dar tudo certo. E que Deus faça o melhor, que seja feita a vontade de Deus. A gente não sabe qual é o propósito de Deus. Aí oramos, aí ontem tinha minha irmã, ela faz um culto a domicílio, e teve um culto na casa dela ontem, toda segunda-feira tem, então eu, sempre que posso, eu estou lá. E, e oramos e apresentamos a vida dela, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ela teve alta do hospital, né? Glória a Tá, Deus. e vai continuar o tratamento, né? Foi que nem eu estava comentando com ela. Falei, você tem que se cuidar, você saiu do hospital, que é longe, até para ir do hospital da cidade onde ela mora, é 2 horas, você tem que ir para Londrina, e lá é um lugar de difícil acesso para tudo, para tudo. Né? A gente pede até para ela voltar para cá, para São Paulo, mas eu não sei por que do motivo ela não volta. E aí é essa a benção, né, que ela está bem, mesmo continuando o tratamento, mas voltou para casa. E de uma menina também chamada Antonella.
uma menina não, uma bebê de 1 ano e acho que 8 meses, estava entubada também, estava na UTI, com pneumonia também, estava necrosando o pulmão, um dos pulmões. E aí a minha pastora pediu oração para todo mundo estar apresentando também. E para a honra e glória do Senhor Jesus também, ela já saiu da UTI, foi para o quarto e já ficou Louvado bem. seja Deus. Louvado seja Deus, né? Essas são as bênçãos do Senhor. Isso é uma mulher virtuosa, né? Diante de uma tribulação, você tem que correr para os braços do Senhor. Diante de uma tribulação, é claro que a gente às vezes tem um amigo, a gente tem uma amiga, a gente tem, né, o nosso próprio, às vezes tem o esposo, ou você tem a mãe, não importa, mas o primeiro que a gente tem que recorrer é para os braços do Senhor. Porque quando a gente faz isso, a gente fala para ele, né, Senhor, o Senhor é o centro da minha vida. Até mesmo nesse momento, né, de tribulação, é ao Senhor que eu recorro, né? É como Jó, né? Eu falo, eu gosto muito da passagem de Jó. Jó perdeu tudo, gente. Tudo, 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 tudo. De filhos, a família, a riqueza, a saúde, tudo, né? Mas ele não perdeu a presença. Então, a mulher virtuosa, ela não perde a presença, não. E é isso, é correr para os braços do Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Testemunhos salvam vidas. Amém? Mais alguém quer testemunhar, quer falar alguma coisa? Mulher de Provérbios. Bom, gente, então eu quero dizer para vocês que assim, ó, acho que de tudo que a gente falou aqui, né, essa mulher de Provérbios, ela não é inatingível. E a gente está numa caminhada aqui, por estarmos aqui, né, num dia de terça-feira, com todas as tribulações, com todas as tarefas que nós temos, o nosso dia, a gente não conhece, a gente não sabe como foi o dia de cada uma aqui. Pode ter sido o pior dia de cada uma, né? Mas a gente está aqui hoje sentado buscando a presença do Senhor, né? E é isso, né? Eu vejo que o princípio é isso, é temer a Deus, é isso, é buscar nele, é crer que há solução para todas as coisas, né? Há solução para todas as coisas. Pode ser que a solução não seja o que a gente quer, mas para Deus não tem impossível, né? O nosso Deus não tem impossível. Então, a gente é correr para os braços do Senhor, é ser mesmo, é buscar ser essa mulher virtuosa. Eu vou deixar o material para vocês e vocês vão, assim, dar uma lida, né, nessa mulher virtuosa aí. Sempre que você falar, nossa, você for, lembra, mulher virtuosa, paciência. Mulher virtuosa, ela era paciente. E é difícil, né? A gente tem que clamar muito para Deus para nos dar paciência, né? Para que Ele nos dê paciência, porque se Ele der força, tem hora que é melhor não clamar por força. Por quê, né? Eu acho que essa mulher virtuosa também tinha hora que ela devia não clamar por força, porque ó, ela lidava com empregados, ela vendia, né? Ela era comerciante, ela vendia, lê lá, ela vendia cintos de couro para comerciantes. Então, ela não vendia para qualquer um, não, tá? É como eu estava vendo a pregação, achei até interessante. Ela vendia no atacado, ela não vendia no varejo, de porta em porta. Ela vendia para os comerciantes. Então, essa mulher não era pouca coisa, não. Essa mulher virtuosa, ela era o que nós somos hoje. Nós somos pouca coisa, não, porque a gente é 1.001 utilidades, né? 1.001 tarefas. Então, às vezes, você olha na mulher virtuosa, você fala assim, essa mulher é inacessível. Você já parou para olhar na sua vida? Você é mãe, você é esposa, você é filha, você é irmã, você é prima, às vezes, que quando tem proximidade, você é cunhada, você é sobrinha, você é neta, você é esposa, né? Você é tudo isso, é a vendedora, ou é a enfermeira, ou é a professora, ou é a diretora, ou é a administradora, ou é a dona de casa que tem que cuidar do lar, ou é a líder, às vezes, da comunidade, você é líder no seu ministério, ela, né, a membro lá do seu ministério, gente, ó, acho que já deu meus dois, já passou os dois deles, e a mulher é tudo isso, né? E Deus nos deu com essas, nos fez com essas habilidades. Deus nos fez com essas habilidades. Então, a gente precisa ver que é possível ser mulher virtuosa, sim, a mulher virtuosa era posicionada, sim, uma mulher posicionada, mas posicionada na presença de Deus. Posicionada na presença de Deus. Então, essa mulher, tenho certeza que ela tinha a sua posição, ela tinha a sua forma de conduzir. Uma mulher que fazia negócios com comerciantes. E aí, quer dizer, comercializava com outros homens, porque a maioria dos comerciantes daquela época eram homens, né, gente? Os homens que se sobressaíam. Essa mulher era à frente do seu tempo.
E é o que nós somos hoje. À frente, muitas vezes, à frente do nosso tempo. À frente do nosso tempo. Você olha que nem eu olho a minha mãe, eu não consigo fazer tudo que a minha mãe faz. E provavelmente eu não tenho filhos, mas meus sobrinhos, ao olhar para mim, não conseguem fazer tudo que eu faço. Só que a gente não pode deixar isso continuar dessa forma. É na criação dos filhos, das crianças que estão sobre a nossa responsabilidade, os sobrinhos, os netos, os primos, sei lá, todas as crianças que estão sobre a nossa responsabilidade, é na criação dessas crianças que a gente vai mudar isso. Né, que a gente vai mudar, parar de criar as crianças Nutella, né? Eu tenho uma conhecida minha que ela falava assim, gente, meu filho é um cozido. Meu filho é cozido. Não, ele não levanta para nada. Aí eu pensava assim, né? Não era tão a mulher virtuosa, não estava ainda ali no propósito, mas ainda assim, naquela época eu pensava, tá, mas quem que cozinhou ele? Né? Ela falava, né? Aí um dia, com muita intimidade, eu fiz essa pergunta. E eu não sei, talvez ela ficou refletindo, ela só respondeu para mim, né? Quer dizer, quem cozinhou ele? O filho dela era um cozido, quer dizer, era um Nutella, ela queria dizer, sabe? O menino era, ela falava assim, ai, fulano é um cozido. Aí eu ficava quieta. Um dia eu não aguentei, né, gente? Não deu para refrear a língua naquele dia. Já tinha um pouquinho mais de intimidade, eu perguntei, falei, mas quem que cozinhou ele? Ela, é. Ah, então tá. Sabe? Por quê? É a realidade, então, é reflexo das nossas atitudes. Das nossas atitudes. Então, o Fabiana, Senhor nos convida a isso. Pode falar. e uso esse vocabulário, cozidos. Eu falo, gente, não pode ser. Eu peço muita direção, muito discernimento para Deus, porque é difícil lidar com o jovem de hoje. É. Trabalhar. Você tem que ter um jogo de cintura, uma tolerância. Você pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa. É difícil. Eu falo, vai ter que todo mundo começar a orar e jejuar por causa dos jovens do mundo hoje. Ah, mas também você sabe que hoje também, graças a Deus, né? Louvado seja Deus, nós até falamos sobre avivamento na última terça-feira para a gente poder encerrar aqui, que hoje também, né, é muito grande já a nova geração que está vindo aí, já não está vindo cozida, já não está cozida, não. Elas já estão vindo na presença. Por quê? Porque os pais estão começando a virar essa chave, né, também. E de repente não é nem o pai, a criança é de uma família totalmente desestruturada, mas é um colega, é na escola, é um amigo, é uma igreja que frequenta, começa a conhecer. Então a gente precisa ser essa pessoa que vai levar essa presença, que vai fazer virar essa chave, né? Vai fazer essa mudança aí. Porque o avivamento é um dos sinais de avivamento, é o tanto de jovem, né, que está buscando a presença hoje. Então, a gente está aí, a balança, eu creio que está equilibrando, em nome de Jesus, eu creio. E a gente vai ajudá-la a se equilibrar mais ainda. Amém? Bom, Amém. gente, então vamos finalizar? Vamos agradecer. Ó, eu vou tirar uma foto, tá? Quem puder ir, acho que é só o André que está com a câmera fechada. Vou tirar uma foto de vocês, para a gente postar. Nós tivemos um probleminha na gravação da semana passada. Parece que eu perdi a gravação, já busquei ela, mas não consegui encontrar. Mas a de hoje eu vou postar, tá? Amanhã ela já sobe, eu já consigo postar ela até a tarde. Oi, Brian. O Brian, enquanto Tudo bem? você estava aí falando, ele estava aqui, ó, copiando, e aí fez um desenho ainda, fez um desenho de Jesus. Tá vendo, gente? Tá ouvindo. É isso, você pensa, eles ouvem tudo. Não é aquela história que de repente está conversando um assunto com seu marido ou com a sua mãe, com seja quem for, daqui a pouco eles pegam e falam. Você fala, gente, estava prestando atenção. Então, por isso que a gente tem que continuar, é fazer leitura alto para eles ouvirem, é falar com eles. Às vezes você pensa que eles não estão ouvindo, mas está entrando neles. Você vê. Me perguntando aqui o tempo todo. Você vê. Entra na presença, o Brian é meu sobrinho. Mas entra aí na presença, sim. Em nome de Jesus. Esse é o nosso papel, mulher virtuosa. Ah, não quer ouvir direto? Vai lendo ali alto, ó. Eles estão ouvindo. Põe uma ministração lá na TV ou no seu celular. Ele está lá na TV, mas eles estão prestando atenção no que está falando no seu celular. Eles Pode ter certeza. Essa é a tática, porque direto também não dá, né? A mulher virtuosa ela tem estratégias. Amém? Fecha os olhos aí, gente. Quem não puder, fecha os olhos da alma e abre o coração e vamos agradecer, porque o Senhor derramou muito, eu creio.
né, que a gente vai continuar ainda refletindo nessa palavra, refletindo sobre essa mulher virtuosa. Nós já temos que acreditar e já acreditamos, Senhor, que essa mulher é atingível. Nós já estamos nesse caminho, já estamos aí, ó, a nossa porcentagem cada dia aumentando, e nós somos sim, Senhor, estas mulheres virtuosas em nome de Jesus, que o Senhor nos criou para ser. Obrigada, Pai, por derramar tanto nessa noite. Obrigada, Espírito Santo, por ministrar em mim e através de mim. Obrigada, que essas palavras não sejam em vão, não sejam lançadas ao léu, ao vento, mas que fiquem, Pai, nos nossos corações, não só enterradas, não, que elas possam brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, que nós possamos refletir, colocar em prática e nos tornar as mulheres virtuosas do Senhor, né? Nós já somos as suas kadoshas, as suas separadas, né? E agora, Pai, tomemos posse da identidade de mulher virtuosa que nós somos, em nome de Jesus, e que nós possamos terminar esse dia na sua presença, velho pelo nosso sono, pela nossa casa. Peço que o Senhor acolha, Pai, os pedidos mais íntimos de cada uma das suas filhas que aqui estão, independente das áreas, se é da área física, financeira, espiritual, da área mental, da área psicológica, comercial, profissional. Ah, Pai, independente dos relacionamentos, toma posse de todas essas necessidades dos seus filhos, das suas filhas. O Senhor conhece cada uma delas no interior, o Senhor nos conhece, Pai, antes do ventre das nossas mães. Então, o Senhor sabe quais são as nossas necessidades, assim como o Senhor sabe, Pai, as nossas capacidades. Ah, Espírito Santo, sopra sobre nós o seu fogo, o fogo do seu Espírito, que onde quer que formos, levemos a presença do Senhor, que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloca o nosso chão, mas só nos deixe ir, Senhor, onde o Senhor for conosco, à nossa frente, como fizeste com Moisés, com o povo hebreu, seja a nossa coluna de fumaça durante o dia e a nossa coluna de fogo à noite, não nos deixe nos perder, Pai, que o nosso foco seja sempre Jesus, e que não soltemos a mão, que não o perdemos na caminhada, em nome de Jesus. Que assim seja, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma boa noite aí para vocês na presença. Não tirei a foto ainda, estou falando que ia tirar e não tirei. Peraí. Deixa eu ver se vai dar certo. Sorrindo, mulheres virtuosas. Aí, deixa eu ver se deu certo aqui, gente. De qualquer forma, eu vou tirar uma do celular também. Por favor. Por que, gente? Não quer tirar foto? Meu Deus do céu. Ah, agora sim. Prontinho, mulheres. Obrigada, espero vocês na próxima semana. Obrigada pela confiança. Fiquem na presença de Jesus. E até amanhã no Café na Presença. Um abraço para vocês.